O que você faria se um dos membros da sua família se rebelasse, se unisse a um dos seus maiores inimigos e passasse a lutar contra você? Você, eu não sei, mas lendo esse volume aqui, eu sei o que as Tartarugas Ninja fizeram quando isso aconteceu. Hoje é um dia bacana porque nós vamos voltar ao meu vídeo já tradicional de review de Tartaruga Ninja IDW. Para quem está chegando no canal agora, não conhece, eu já postei aqui 2 reviews referente a esse quadrinho aqui, o volume 1 e o volume 2, que estão aqui atrás na minha estante também. E agora a gente vai fazer a resenha do volume 3, que é uma história focada no Rafael. Então aqui nesse vídeo eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, tá? Eu vou comentar a história de modo generalista, mas é importante que sim, se você não entende nada de Tartaruga Ninja ainda, o ideal é que você assista o vídeo número 1 e o vídeo número 2 que eu postei aqui no meu canal, né? Falando sobre essas tartarugas aqui. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ler. E o ideal também é que você tenha lido o volume 1 e o volume 2. Mas se você não leu, mas quer acompanhar a resenha mesmo assim, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Essa HQ aqui, ela vai reunir as edições de número 21 ao 28, que foram publicadas lá nos Estados Unidos em 2012 pela IDW, né? Além da edição anual e também as minisséries, né? Que é uma tradição dentro desses quadrinhos aqui, a publicação de algumas minisséries que elas são intercaladas, né? São edições especiais de cada um dos personagens intercaladas da história principal. Nesse volume aqui em especial a gente vai ter a história do Rob, da Alopex, da Kirai, do Uno, do Bebop e do Rocksteady e, por fim, a história do Destruidor. E é legal isso, porque essas histórias aqui, elas não estão soltas, né? Não é uma edição ali focada somente na história do personagem específico. Ela é focada na história do personagem, mas ela está dentro da trama principal. Então acaba que a estrutura aqui não fica quebrada. Você vai lendo a história e quando entra uma edição especial, ela faz parte com a trama inteira. E esse quadrinho aqui, essas edições do número 21 ao número 28, elas vão adaptar um arco fechado que se chama A Queda da Cidade, né? O City Falls, que é uma história muito foda, porque ela, diferente de outras experiências que a gente tem com quadrinhos, ela vai narrar um período completo ali dessa história da Tartaruga Ninja, que é esse ponto que eu falei no começo. Aqui é um que eu posso considerar um leve spoiler, não chega a ser um spoiler, porque é meio que o plot mesmo dessa história aqui, que é o seguinte: o Destruidor, né, ele tá ali numa jornada para conseguir dominar Nova York. Ele quer subjugar todas as gangues que tem ali, todos os ninjas que existem, todas as facções criminosas e se tornar o único drug lord ali, o único rei do crime, né, da cidade de Nova York. E o maior antagonista deles são a Tartaruga Ninja, mas tem outros grupos pequenos também, né, como o Savage Ninjas, os Dragões Púrpuras e etc. Então o Destruidor ele começa essa guerra mesmo, né, contra essas outras facções ninja aí, a fim de unificar tudo. No final, restar só as tartarugas e o Splinter para ele poder eliminar. E aí que começa o arco da queda da cidade. Porém, o Destruidor ele entende que para ele conseguir obter sucesso nessa empreitada dele, ele precisa de como é que eu posso dizer, um segundo em comando ali, né, um oficial dos exércitos dele, para conseguir ajudar ele nessa arte da guerra. E ele entende que a Kirai, que é a sobrinha dele, que todo mundo tá ligado aí, ela tem um nome meio complexo, né, o nome dela nos Estados Unidos é Karai, mas aí aqui no Brasil, porque a gente é quinta série, trocaram o nome dela para Kirai. Ele acaba tirando ela desse posto e entendendo que o nosso querido Leonardo é a pessoa que vai conseguir comandar os exércitos dele. Então ali ele vai fazer um plano bem elaborado envolvendo o sequestro do Casey Jones para conseguir capturar o Leonardo, fazer uma lavagem cerebral nele e colocar o Leonardo para trabalhar contra as Tartarugas Ninja, sendo o segundo em comando do clã do Pé. E é bem interessante a forma que o Tom Waltz vai construindo essa narrativa aqui, porque ela é uma história que ela vai te dando algumas pistas de algumas coisas que podem acontecer, e ela começa a ludibriar a nossa cabeça para poder jogar, tipo, vai rolar isso, vai rolar aquilo, será que vai ficar? Porque assim, como o Leonardo é uma das principais tartarugas, né, ele é o líder, a gente sabe que não vai durar isso dele ser ali o segundo em comando do clã do Pé por muito tempo, né? É algo que vai ser extremamente passageiro. Normalmente isso acontece em quase toda história que tem um grupo, né? Tipo lá, Power Rangers, sempre tem um arco que um dos Rangers vai pro outro lado, né? Três Espiãs Demais, Menos Superpoderosa, sempre que você tem um arco ali que tem um grupo, é normal que isso aconteça. Então aqui a gente sabe que vai ser algo passageiro. Mas a forma que eles optam por construir isso aqui é muito legal, porque ao mesmo tempo que eles vão desenvolvendo essa questão do Leonardo do mal, né, eles vão desenvolvendo também o lado da Kirai, porque ela começa a ficar tipo, pô, como que assim eu não sou a segunda em comando? Por que que o meu avô escolheu essa tartaruga escrota mutante aí em vez de mim? Palavras dela, não minha. E aí é legal que você vai tendo essas duas linhas paralelas. O Leonardo tentando entender na cabeça dele por que que ele tá fazendo aquilo e por que que ele odeia a família dele agora.
e a Kirai, tipo, tentando provar pro avô dela que ela é a pessoa que deveria estar no lugar do Leonardo. Enquanto isso, a gente vai lidando com a consequência do lado da família. A gente vê o Mestre Splinter completamente desolado, ele tomando algumas atitudes, algumas decisões que a gente não vê que é padrão do Mestre Splinter lidar. A gente vê o Rafael, assim, que tem essas crises de raiva dele, né, se culpando muito, tentando repensar a pessoa que ele é, e até o Michelangelo e o Donatello, que são personagens que eles são mais esporádicos, assim, em termos de participação das histórias, porque um é muito brincalhão e o outro é muito nerd, até eles começam a carregar um peso de atitude, da forma de lidar, que é muito legal. O Michelangelo tem uma participação muito legal nesse quadrinho aqui, porque ele passa a agir de uma forma que a gente não espera que ele vá agir, de uma forma muito mais responsiva, de uma forma mais estratégica, sendo que é algo que não combina com ele. Já o Donatello passa a ser um personagem um pouco mais imprudente, um pouco, a gente começa a notar coisas que ele poderia estar fazendo e ele não faz, porque ele está perdido por essa questão emocional. Então é muito legal ter esse mergulho na psique das tartarugas aqui e ter esse estudo de personagem mesmo, de ver como que afeta isso, né? Porque quando a gente vê muitas histórias de quadrinho de super-heróis padrão, não tem profundidade, o personagem esse é o modelo dele, sei lá, o Rafael, né? Ele é agressivo, ele bate. É só isso que ele faz, ele não faz mais nada. Ele não tem mais nenhum tipo de nuance. Aqui isso é muito forte, só que começa a se trabalhar algum desses outros pontos. E isso fica muito claro pra gente quando a gente vai para as histórias secundárias, né, dos personagens ali. A primeira que é a história do Rob, que é o gato Kaori, que aparece lá no primeiro volume como antagonista das tartarugas. Ele aqui começa a se mostrar um personagem muito mais estratégico. E a gente conhece a história dele, vê que ele era um gato de rua, que foi abandonado e tal, e começa a entender como que a cabeça dele funciona e por que que ele faz as coisas que ele faz hoje. E é um personagem que, ao mesmo tempo que ele é detestável, você começa a entender ele e torcer um pouco para que as coisas que ele está querendo fazer deem certo. E ao mesmo tempo, a minha minissérie favorita que vai ter aqui, na verdade são duas que tem um destaque assim absurdo, é a da Alopex e a do Uno. Vou falar pela do Uno primeiro. O Uno é o pai do Casey Jones, né? O Casey Jones é um personagem que ele é humano, jogador de rock e tal, vocês já conhecem ele especialmente dos jogos, e ele é um personagem que ele é muito qualquer coisa na saga clássica de Tartaruga Ninja. Mas aqui, desde o volume 1, ele tem uma personalidade diferente e ele está sendo construído para ser um grande personagem. E aqui agora, quando vai mostrar o pai dele, mostrar por que o pai dele é alcoólatra, por que o pai dele batia nele e qual que é o passado do pai dele como Uno, você começa a entender por que ele é assim. E aí vai trazer uma profundidade para o personagem do pai dele, que já vai desenhar alguma coisa que pro futuro vai ser um desenvolvimento bem legal do Casey Jones, então me deixou bem empolgado. E a minissérie da Alopex aqui, ela é muito foda, porque ela vai trabalhar com uma outra roteirista que daqui bastante tempo, né, lá pra edição 15 mais ou menos de Tartaruga Ninja, ela vai assumir, né, as páginas desse quadrinho aqui, vai começar a ter mais impacto na direção, mas a estreia dela é aqui, nessa minissérie da Alopex, que na minha percepção é a minha história curta favorita que tem aqui dentro, né, que vai mostrar o passado da Alopex, a origem dela ali, como que ela se torna esse braço ali do Destruidor, e o que o Destruidor faz com ela para poder desenvolver ela como ninja dentro do clã do Pé. É uma história muito foda, muito curtinha, o desenho aqui é sensacional. Deixa eu pegar o nome da diretora aqui, da artista, né, porque no caso aqui ela faz só o trabalho de arte e finalização. É a Sophie Campbell, né? É muito triste falar o nome dela e não dar os créditos ao nome correto dela aqui. Então essa parte da Sophie Campbell, os desenhos, eles são quase emocionais, assim, como vai se tratar da Alopex, que é uma personagem, né, uma raposa branca ali, numa questão de neve, né, a questão no Alasca e tal, tem todo esse tom melancólico, tem todo um tom muito limpo, mas muito sujo ao mesmo tempo, pelo peso emocional, e tem essa questão da vastidão da neve, né, que dá essa sensação de abandono, de tristeza, assim, e ela conseguiu traduzir isso muito bem nas páginas. E a Alopex, ela é uma personagem que ela passa uma emoção muito forte, até quando ela tá fazendo o que a gente não gosta, a gente consegue se identificar com ela pelo jeito que ela é desenhada, assim. Eu acho que a arte dela é incrível. A arte desse quadrinho toda ela é excepcional. Então é a minha minissérie favorita aqui dentro, e ela vai culminar numa atitude no final desse quadrinho aqui, que é muito legal e me deixou muito hypado pro próximo volume, né? Porque eu quero ver como que a Alopex vai lidar com as consequências do que ela fez no final desse volume aqui. E também tem uma parte que eu acho interessante, que é a minissérie do Rocksteady e do Bebop, porque são dois mutantes ali, né, que são muito clássicos para quem é fã de Tartaruga Ninja. São dois idiotas completos, né? Ninguém dá muita bola para eles, mas é claro que eles são muito fortes, né? É um javali e um rinoceronte mutante, vindo de dois humanos que já eram muito grandes, muito brigões, né? E o jeito que eles estão desenhados e estilizados aqui é muito legal.
Então, assim, de modo geral, esse terceiro volume aqui, A Queda da Cidade, ele é o mais direto, né, o mais linear de todos os outros, ele traz menos histórias, né, como eu falei no meu review do volume 2, que tem tretas espaciais, tem o Bachmann Stockman, tem a apresentação de personagens, tem a Ministério da História do Clã do Pé, então é um quadrinho que ele tem mais vertentes. Esse aqui não, ele é uma história bem direta, então assim, eu li isso aqui em praticamente um dia, né, eu peguei no fim de um dia e terminei antes do fim do outro dia, né, então, assim, foi menos de 24 horas para poder ler o volume todo. São 408 páginas, muito bem feitas, assim. A diagramação, o jeito que a Pock Nankin trouxe, a tradução tá impecável, assim. Para quem quer um produto premium mesmo, alguma coisa de qualidade para poder ler, essa edição aqui vale muito para a coleção. E aqui na minha estante tá ficando muito bonito já, as lombadas, né, com essas tsukas aqui. A parte gráfica é linda. A arte do primeiro volume aqui é feita pelo Kevin Eastman, né, que é o criador de Tartarugas Ninja, então é muito legal ver o traço dele também colorido, porque Tartaruga Ninja original não era por ele. É uma história muito fraca, né? A primeira aqui é anual de 2012. Eu confesso que a abertura desse quadrinho aqui não é dos melhores, mas assim que entra na Queda da Cidade, que eu acho que é na página 50 mais ou menos ali, aí é emoção atrás de emoção, toda essa treta do Leonardo, né, lutando contra a família dele, essas minisséries intercalando junto, a participação de vários personagens, deixa tudo isso aqui muito legal. Eu não sei dizer se esse aqui é o meu volume favorito, porque o volume 2, assim, me pega muito na questão de ter, apesar de eu não gostar muito dessa questão de multiverso, de espaço, o volume 2 amarrou bem pra mim, até com a história do Clã do Pé também, mas aqui, pela história da Alopex e do Uno, junto com esse arco inteiro, eu não sei qual que é o favorito pra mim aqui ainda, mas eu gostei bastante dessa edição aqui e acho que vale muito a pena. Então se você tá pensando em pegar para colecionar Tartaruga Ninja, pensando que talvez só um volume é bom e depois vai cair o nível da história, aqui não vai. A gente tá chegando no volume 28 já, né? Perdão, no capítulo 28, né, das mensalzinhas que saía lá nos Estados Unidos, e a história não caiu de qualidade. Tá abrindo vários arcos, né? Desenvolvendo muito personagem, algumas histórias abrem e já fecham muito rápido, e outras vão deixando ponta solta ali para que a gente possa construir uma história no futuro, mas o nível não tem caído. Então, assim, a minha recomendação é que você compre essas edições aqui, porque, mano, isso aqui, pelo nível de qualidade, pela forma que está sendo impresso, quando esgotar, meu camarada, você vai achar 600, 700 reais para comprar. Então, assim, faça um favor a você mesmo e compre essas paradas agora, porque depois você vai se arrepender. Quando chegar lá na edição 20, na edição 21, correr atrás disso aqui vai ser um bagulho muito, muito difícil. E convenhamos que boas histórias sempre tem que ter espaço na nossa biblioteca, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse review. Se quer deixar algum comentário aqui, quiser fazer alguma consideração, eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Tamo juntão, leiam quadrinhos, leiam livros e sejam felizes, beleza? É nóis!